Bom, graças a Deus, já oramos ao Senhor para que Deus nos abençoe grandemente por meio da sua palavra. E agora conosco, nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago. Boa noite aos amáveis amigos e irmãos aqui presentes e os que estão reunidos nestes momentos em outras nações. Na primeira sexta-feira deste mês que começou, sexta-feira, 3 de maio de 2013, e que seria, se olharmos desde o calendário hebraico, sábado, seria o primeiro sábado do mês. O que quer dizer? Não é que houve mudança, porém, é que primeiramente era no primeiro sábado do mês, durante o dia. Porém, agora é o primeiro sábado do mês, durante a noite. Não houve nenhuma alteração. Mas a mudança é que antes era de dia e agora é de noite. Porque a noite vem primeiro e depois vem o dia. Isso observando do ponto de vista do calendário hebreu. Por esta razão, hoje, os hebreus já estão no sábado. Isso desde o pôr do sol até o pôr do sol da parte do dia de amanhã. Quer dizer, da parte clara do amanhã. Porém, eles já estão na parte escura do sábado. E assim é também no espiritual. O mundo esteve vivendo na parte escura. E em breve virá a parte clara, que será o reino do Messias. É muito importante entendermos dessas coisas, para podermos compreender a Bíblia e as profecias messiânicas do reino do Messias. Por isso é que a Bíblia diz, no capítulo 5 de Efésios, no versículo 14, por isso diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Hemos estado viviendo el tiempo de oscuridad, de noche. Estivemos vivendo no tempo da escuridão, no tempo da noite da humanidade. Por isso é que o chamado é a despertar dentre os que dormem, nesse tempo da noite, das trevas, da escuridão, na qual a humanidade vive. Aquele que desperta para receber Cristo, recebeu a luz da vida. Ele disse, eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E ele esteve em sua igreja durante esses 2000 anos que transcorreram, desde o dia de Pentecostes até o nosso tempo. E esteve iluminando em sua igreja, que é o seu templo espiritual, o seu corpo místico de crentes, onde, de era em era, os filhos de Deus entram, os quais recebem Cristo como Salvador,
são batizados na água no seu nome, recebem o Espírito de Cristo, obtêm o novo nascimento e nascem no reino de Deus, no reino da luz. São os filhos da luz, não os filhos das trevas, que despertaram do reino das trevas e da escuridão das trevas para a luz gloriosa de Cristo e seu reino. Esses são os escolhidos de Deus, representados no trigo, da parábola do trigo e do joio, e os filhos das trevas, representados no joio. Pelo qual as palavras da parábola do trigo e do joio, do capítulo 13 de São Mateus, recobram o máximo sentido ao podermos identificar quem são os filhos do reino representados no trigo e quem são os filhos do maligno representados no joio. Porque nós temos que ser realistas. E uma pessoa realista crê na Sagrada Escritura. Portanto, nem todos aqueles que vieram para viver na terra, isso desde o tempo de Adão até o nosso tempo, nem todos são filhos de Deus. Na parábola do trigo e do joio, nos mostra que nem todos são filhos de Deus. E notem o que a Escritura nos diz. A respeito disso, onde nos diz, e não como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. Portanto, se diz a Escritura que del maligno, pues não era de Deus. De modo que se a Escritura diz que era do maligno, pois não era de Deus. E o maligno é o diabo, Satanás. Então é importante entendermos estas Escrituras para não vivermos na ignorância. É importante aceitarmos a verdade contida na Bíblia e, assim, obtermos o conhecimento bíblico para crescermos no conhecimento da palavra de Deus no conhecimento da verdade divina. A Escritura diz que Caim era do maligno. E Cristo disse que o joio, o maligno, a semeou. E que o joio são os filhos do mal, do diabo. Caim matou a seu irmão porque Caim era do maligno. Assim como a serpente enganou Eva lá, o diabo estava na serpente, enganou Eva e matou Eva. E depois Abel. Algumas pessoas poderiam dizer, mas eles continuaram vivendo. Somente lhes restou vida temporária, terrena. Mas
os matou para a vida eterna. Não puderam continuar vivendo fisicamente por toda a eternidade. O que quer dizer? Que eles perderam a vida eterna física, mas não em suas almas, porque o sacrifício que foi realizado pelo próprio Deus lá no Jardim do Éden, e pelo qual ele deu as peles para vesti-los, e, consequentemente, para que tivessem peles, um animalzinho teve que morrer por eles. E em São Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 12 em diante diz: Então, aproximando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Ele diz que toda planta que o Pai Celestial não semeou será arrancada. Caim era uma planta que o Pai Celestial não semeou. E a Escritura diz que Caim era do maligno. E se ele era do maligno, não era de Deus. E se não era de Deus, então era um joio e não um trigo. Alma de joio e vida de joio. Por isso ele matou a seu irmão. Embora Caim fosse religioso, mas ser religioso não basta. Queiram assentar-se, tenham a bondade. As duas sementes, podemos vê-las manifestadas. Caim e Abel. Caim matou a seu irmão. Porém, o sangue clamava desde a terra. O sangue clama a Deus desde a terra. Portanto, Deus reclamou de Caim o sangue do seu irmão Abel. E a maldição veio sobre Caim. Disse: Maldito serás da terra. E também nos diz que Deus colocou um sinal em Caim. Toda planta que Deus não semeou será arrancada. O joio, os filhos do mal, serão arrancados do planeta Terra. O sangue derramado na terra clama. E são aqueles representados no joio que terão as consequências do juízo divino
de esta tierra. de serem arrancados desta terra, Esta tierra porque esta terra es herencia é divina para los herança divina hijos de Dios. para os filhos e filhas de Deus. En el huerto del Edén, Adán y Eva perdieron Adão e Eva la perderam a terra lá no Jardim do Éden. tierra y la cizaña, E o joio, los hijos del malo, os filhos do mal, la serpiente y su descendencia, a serpente e a sua descendência, se apoderó. se apoderou dela. Pero el título de propiedad Mas o título de propriedade voltou a Deus y ha estado en la mano de Dios e y esteve atrás de Dios en el cielo, na mão direita de Deus no céu, porque Ele original é o dono original da terra e de toda a criação. y todos los que E todos aqueles escritos desde que estavam escritos no livro desde antes da fundação do mundo, los cuales estaban en los os quais pensamientos divinos, estavam no pensamento divino que serían e seriam los hijos y os Dios, filhos e filhas de Deus, que herdariam esta tierra, que herdariam esta eternamente terra vivian, e nela viveriam eternamente, han estado viniendo eles a existir, estiveram vindo à existência aqui na terra. y esa descendencia E essa descendência viene por medio de Cristo vem por intermédio de Cristo, o nosso Salvador. y Adán y Eva. Al primero que tenían que O traer primeiro que Adão e Eva era tinham que trazer à existência na terra era a Jesus, el Mesías, o Messias. y así E assim, sería como a terra se poblaría la tierra de los hijos seria povoada de Dios, con com esses filhos e filhas de Deus e com vida la eterna. palabra E pela palavra criadora hablada por Adán. sendo falada por Adão, Cristo depois Cristo vindo, y hablando la palabra, falando essa palavra, los hijos de Dios. vinham à existência os filhos e filhas de Deus. En Abel está representado Cristo. Cristo está representado em Y Abel. muriendo Abel, E Abel morrendo representa a morte de y Cristo. luego Set tomando E depois Sete tomando seu lugar, representa, isso representa Cristo ressuscitado. y por medio de Set, E por meio de Sete, que tomou o lugar de Abel, tanto a Cristo resucitado, representando Cristo ressuscitado, vinieron los então por meio de Sete vieram de Adán os filhos y Eva de Adão e Eva como hijos de como Dios, pero filhos con de vida Deus, porém temporal. com vida temporária, sem a vida eterna. Y luego, por medio de Cristo, el E segundo depois, por intermédio de Cristo, o segundo Adão, hijos, hijos de Dios, con vêm vida os eterna, filhos e filhas de Deus com vida eterna, en su unión de nessa união de Cristo com a sua igreja, los cuales son los os quais são os herdeiros de con Deus Cristo, e Señor nuestro, co-herdeiros com Cristo, nosso Senhor. son los que estarán con Cristo reinando São aqueles que estarão reinando com en Cristo el reino milenial no reino milenar, como reyes como reis, y sacerdotes, sacerdotes e juízes. son los herederos y coherederos de São Cristo, os herdeiros de los Deus herederos de Dios, e co-herdeiros com Cristo, para lo cual para Cristo o tomará qual el título Cristo de tomará propiedad, sellado o título de propriedade, con 7 sellos, o livro selado com 7 selos, onde estão escritos os nomes hijos y hijas de Dios, todos os filhos e filhas de Deus tienen que ser manifestados que teriam que ser manifestados nesta terra. y recibir a Cristo como Salvador Receberem y ser Cristo como Salvador
serem batizados com o Espírito de Cristo e, consequentemente, nascerem no reino de Cristo. Estes são os filhos do reino, os filhos de Deus representados no trigo. E a promessa para o tempo final é que os anjos serão enviados, conforme a parábola, para realizarem a colheita do trigo. E Cristo disse que isso será no fim do século. Portanto, os anjos, com a grande voz de trombeta, aparecerão. Como Cristo disse no capítulo 24 de São Mateus, versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão os seus escolhidos, desde uma extremidade do céu até a outra. E quanto a esses escolhidos que estão mencionados aí, refere-se aos 144 mil hebreus, aos 12 mil de cada tribo, pois são os escolhidos de Israel. E os escolhidos da igreja do Senhor Jesus Cristo serão os crentes em Cristo nascidos de novo do tempo final. Logo depois de terminada a 7ª era da igreja e elevados à era da adoção, a era para a redenção do corpo, para a transformação do corpo daqueles que estiverem vivos e da ressurreição dos que morreram nas etapas passadas, os quais ressuscitarão em corpos eternos e glorificados. Essa ressurreição será a primeira ressurreição que está mencionada no capítulo 20 do Apocalipse, nos versículos 4 ao 6. E são bem-aventurados aqueles que tiverem parte nessa primeira ressurreição, porque eles serão reis, sacerdotes, que reinarão com Cristo por 1000 anos. E estes serão aqueles que terão a posição mais importante no reino de Deus. Filhos, isso significa que são descendentes de Deus, a semente de Deus. Ou seja, significa que eles são descendentes de Deus. Porque quando uma pessoa diz que tal pessoa é sua filha ou seu filho, então é um descendente seu. E esses são aqueles que podem dizer, papai, isso para o seu pai, e também podem dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. E o nosso pão de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Estes são aqueles que podem dizer para Deus, Pai nosso. Esses são os filhos de Deus nascidos de novo, nascidos no reino de Deus, por intermédio da união de Cristo com a sua igreja. E assim esses filhos e filhas de Deus vêm. Esses são aqueles que entraram de etapa em etapa no reino de Deus. Recordem que Nicodemos, falando com Cristo no capítulo 3 de São João, nos versículos 1 ao 6, Cristo lhe disse, na verdade, eu te digo que aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água, isso é nascer do Evangelho de Cristo. E nascer do Espírito, isso é nascer do Espírito Santo. É receber o Espírito Santo e assim obtém um novo nascimento. Esses são aqueles que estão representados no trigo, os semeados por Deus neste planeta Terra. Vimos as duas sementes, a semente de Deus e a semente do maligno, do diabo
con lo que hemos, e com o que nós já escutamos, creo que tenemos suficiente eu creio que já temos o suficiente por el momento y por esse el próximo momento. domingo E no próximo domingo, continuaremos nós hablando continuaremos falando de una confrontación. de um desafio, um confronto que haverá. Hay una confrontación Sempre tem havido um entre desafio la simiente entre a semente de Deus y la simiente e a semente do maligno, de Lucifer. de Lúcifer ou Satanás. Allá en el huerto allá en el tiempo pasado, E lá no al tempo principio, passado, lá no princípio, fue Caín foi Caim contra contra Abel. Abel, La cizaña o joio contra el trigo. contra o trigo. Siempre ha sido la E cizaña sempre contra el foi trigo, o joio contra o trigo, de destruir y matar, tratando de destruir e de matar o trigo, porque quiere quedarse con todo, porque con ele toda quer la ficar herencia com divina, tudo, com toda a herança divina. porque odia E porque al trigo, odeia o trigo, odeia las simientes de a Dios, semente de a Deus, los hijos aos filhos e hijas de Dios. e filhas de Deus. Luego encontramos también Assim também vemos en otros tiempos, em outros tempos, como en el tiempo de como Jesús, no tempo de Jesus. Jesus Iscariote, e Judas Iscariotes. la simiente Jesus hecha carne, é a semente de Deus feita carne. Judas Iscariote, E Judas Iscariotes simiente del é a maligno, semente do maligno en el cual em quem se hizo carne, o diabo se fez carne. Entrou nele quando ele comeu quando ele comeu último bocado o seu último bocado para e saiu vender, para vender Cristo, para entregar a Cristo, para entregar a Cristo à morte. siempre la simiente E sempre de la a serpiente, semente da serpente, la simiente a maligna, semente maligna, trata de destruir trata de a la destruir simiente de Dios. a semente de Deus. Vimos allí en el huerto del Edén, E lá no jardim do la Éden, serpiente en el cual estaba vimos a serpente em quem o diabo estava, destruindo la de Dios, a semente de Deus, Adão e Eva, les quitó e lhes tirou la vida eterna. a vida eterna física. Dios le había dicho, el Deus día que havia coman, dito: ese no día dia morirán. El día que em que coman, comam da árvore da ciência do bem e do mal, nesse dia morrerão. mal. Judas Judas representa a todos los representados, a en la todos cizaña, representados no también joio, los representa assim como Caim a também. Caim também os representa a todos. Aitofel, E Aitofel, consejero del rey David, um conselheiro do rei Davi, representa também a representa a Judas Iscariotes e, consequentemente, toda a toda simiente semente maligna. maligna. Por lo tanto, Portanto, é é importante estarmos conscientes de que isso é assim. Cristo disse que há trigo, mas disse que há também joio. Ele diz que os joios são os filhos do mal e que um inimigo seu o semeou, o diabo, Satanás, Lúcifer. Também disse que há semente de Deus, os filhos e filhas de Deus, os filhos do reino, que estão representados no trigo. O trigo entenderá essas coisas. O joio não as entenderá. Estará cego e estará perseguindo, tratando de destruir o trigo, a semente de Deus. Virá um tempo difícil para o trigo, para a semente de Deus, como
O Apocalipse capítulo 12 nos mostra. Portanto, é importante ler isso e lembrar o que Cristo disse: se alguém quiser vir após mim, que tome sua cruz e siga-me. Em outras ocasiões, estaremos lhes dando mais conhecimento destas coisas. Orem muito pela atividade do próximo domingo, para que Deus nos ajude a trazer tudo o que devemos escutar e para entender tudo o que seja falado, sabendo que no final, antes de sairmos desta terra, antes da ressurreição dos mortos em Cristo e da nossa transformação, virá um aperto. O joio tratará de destruir o trigo. E o trigo são aqueles que serão transformados e logo levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. De modo que Deus nos ajudará a obtermos mais informações e nos ajudará a ficarmos firmes nos momentos difíceis que há de vir. Mas lembre-se também que a Escritura diz que Deus arrancará o joio. O joio será arrancado. Toda a planta que o meu Pai Celestial não semeou será arrancada. Malaquias capítulo 4, do versículo em diante. Aí nos diz que será assim. Porque eis que aquele dia vem ardendo como um forno. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, e não lhes deixará nem raiz nem ramo. Lembre-se que isso é para o joio. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como os bezerros da estrebaria. Aqui nos fala da vinda do Senhor para o último dia, como o sol da justiça saindo. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. E durante o reino milenar, o trigo estará caminhando sobre o joio, que será cinza, pelo juízo que há de vir sobre a terra, quando o joio será destruído com fogo. Porque nos disse que o joio será lançado no fogo atômico, fogo vulcânico e todo tipo de fogo que possa ser aceso. E aos terremotos, maremotos, tsunamis e assim por diante. Isso será o juízo divino por causa do sangue dos filhos de Deus que foi derramado pelo joio, perseguindo os filhos de Deus. E clama a Deus. E Deus, como é o justo juiz, julgará as nações que derramaram o sangue dos filhos e filhas de Deus e dos judeus. Porque no Apocalipse capítulo 6, nos versículos 8 a 11, aqueles que morreram no genocídio chamado Shoah, eles estão em outra dimensão e ali clamam por vingança. Quando vingarás o nosso sangue? Perguntam eles. E Deus lhes coloca para descansar um pouco de tempo, lhes dá vestes
e lhes põe a descansar um pouco de tempo, en lo que se complete até que se complete o número de ellos con la muerte o número de deles, 140 com a morte dos 144 mil judeus ou hebreus, que aparecen en os 12 mil de cada tribo que aparecem Apocalipsis no capítulo 7 do Apocalipse, 12, depois no capítulo 12, versículos 17, 1 ao 17, 12, verso 1 al 17 y Apocalipsis e no Apocalipse capítulo 14, do versículo en adelante. 1 em diante. Ellos son E eles tesoro perdido, são o tesouro perdido, o tesouro escondido do capítulo 13 24, de São Mateus, o capítulo 13, verso 44. no versículo 44. Verso 44. Además, el reino de los cielos Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, es el mundo. ou seja, no mundo, que é o Un campo, hombre halla que um homem achou y lo esconde e o escondeu. de nuevo. Y gozoso por E ello, pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem compra e compra aquele campo. Cristo con su muerte Cristo, está comprando el campo. com sua morte, esteve comprando o campo. Con su muerte, E ele o comprou com a sua morte, costo ao custo de su vida. da sua vida. Y luego el capítulo E depois, no versículo 45 desse mesmo capítulo 13, iglesia, también el reino de los cielos, diz, e esta é a un igreja, mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla, outrosim o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. él nos compró en la cruz del Calvario, él vendió Somos comprados pelo sangue de Cristo. Ele nos comprou na cruz do Calvário. Ele vendeu tudo que tinha, deu a sua vida para comprar-nos. E, consequentemente, el costo o custo de nuestra salvación da nossa salvação fue el más alto foi o mais de alto, Cristo. a vida de Cristo. Y ahora podemos ver Assim, podemos ver quem são los representados aqueles representados no trigo y también a la ligera vimos que e vimos representados, ligeiramente pero algún día quem são aqueles que estão representados no joio. Porém, algum dia o veremos mais claramente. las dos simientes, As duas sementes, la simiente de Dios y a semente de Deus del maligno, e a semente do maligno, do diabo, de Satanás, los hijos del mal, os filhos do mal, la simiente de Satanás, a semente de Satanás la simiente de Dios. e os filhos do bem, a semente de Deus. Las dos As duas sementes. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. nos bendiga, nos guarde Que nos abençoe en estos días e nos guarde nesses dias, tan peligrosos en el neste tempo tão perigoso em que estamos vivendo. Dios le bendiga a todos Que ustedes, Deus abençoe a todos vocês aqui presentes naciones. e vocês que estão em outras nações. Hasta el próximo domingo. E até no próximo domingo, com a ajuda de Deus. Pasen todos. Que todos passem Buenas noches. boa noite. Dejo con ustedes la reunión Deixo com vocês aqui o reverendo José Benjamin Pérez en cada lugar. e deixo em cada país, em cada lugar, em cada igreja que está conectada nesta atividade Correspondiente. ao ministro correspondente.